Como é que funciona isso aqui, professor? Só apertar? Tá. Beleza. Ficar nessa posição aqui. Tá. Bom, então hoje a gente vai ter umas dicas aí de PS3, PS2, né? Gilberto me falou que vocês são muito estudiosos e tal, então que vamos arrasar no PS, né? Pessoal, aqueles que são do PS1, tá? Deem uma olhadinha nas funções lá, ácido, base, tá? E deem uma olhadinha também sobre separação de misturas. A grande probabilidade de cair isso aí lá no primeiro dia de prova, tá ok? Então, separação de misturas, tá? E funções lá, ácido, base. E também alguma coisa lá sobre substância simples, composta e alotrópica. Santa Maria gosta bastante disso aí, tá ok? Então, quem é do PS2, tenha certeza que a probabilidade de ter isso aí lá na prova é muito grande, tá? Cálculo estequiométrico, Santa Maria gosta bastante. Então, tenham bastante cuidado na hora que estiverem dando uma revisada no conteúdo lá, porque cálculo estequiométrico Santa Maria gosta bastante. Bom, o que o cálculo estequiométrico vai envolver? Ele vai envolver isso aí, ó. A massa da substância. Então, como que eu encontro a massa lá da substância? Pego a massa lá na tabela, né? Para mim achar a massa da molécula, eu vou somando a massa de todos os átomos que formam a molécula. Então, a massa é uma coisa que tem bastante importância na estequiometria. Junto com a massa, vai vir esses outros coeficientes estequiométricos ali, que são o mol, tá ok? A constante de Avogadro, tá? E o volume molar. Então, o que tu tem que mais ou menos ter em mente? Que todos aqueles valores que estão aparecendo ali, ó, 6,02 vezes 10 a 23, 1 mol, 22,4 litros, eles equivalem à massa da substância, ok? É o mesmo número, porém com unidades diferentes. Mesma coisa de eu relacionar quilo e grama, né? 1 quilo tem 1000 gramas, então muda o número porque muda a unidade. Então, se você pegar a massa de qualquer substância lá, seja água, por exemplo, que tem massa molecular de 18 gramas, a massa molecular da água de 18 gramas vai ter 1 mol, tá? Vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, e se ela ocupar no estado gasoso um volume molar, ela vai ter 22,4, tá? Então, essas constantes aí de estequiometria vocês têm que ter bem claro. E essas constantes na estequiometria vocês vão fazer regra de 3, tá? Como tu vai fazer essa regra de 3? Vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro de tudo, tu vai ter uma reação lá, tá? Tu vai ter que pegar aquela reação e vai ter que ver se ela está balanceada ou não. Ou seja, ajustar os coeficientes estequiométricos de acordo com a lei de Lavoisier. O que a lei de Lavoisier dizia? E aí, gatinho, ó, vim de vermelho porque eu sabia que tu ia vir de azul, né? Só para dar um granal pra mim. Eu achei que ia me perder agora. Tá? Então tu vai ter que balancear a reação. O que é balancear a reação? Ter a quantidade de átomos do reagente igual a quantidade de átomos do produto, tá? Então o primeiro passo, ver se a reação está balanceada. Se a reação não estiver balanceada, vai lá e vai balancear ela, ok? Segundo passo ali, ó, sublinhe lá naquela reação, tá? Sublinha quais são as substâncias que estão envolvidas no problema. Então lá no problema vai contar uma história triste lá, vai contar que o Grêmio não ganha título faz 13 anos e não sei o que, blá blá blá, coisas tristes assim que não tem nada a ver. Mas vai falar lá de 2 substâncias. E essas 2 substâncias aí, você tem que sublinhar lá na tua reação. Por quê? Porque além de falar da substância, ele também vai estar falando sobre o que o problema está pedindo, o que tu vai ter que calcular. Se vai ser massa, se vai ser molécula, se vai ser Avogadro, se vai ser volume, se vai ser mol, tá? Então sublinha lá na reação aquilo que é para calcular, e embaixo daquilo da molécula que tu sublinhou, tu vai botar o que tu vai calcular, tá? Então mais ou menos eu fiz um esqueminha aqui, ó. Tem a reação da amônia, a produção da amônia, né? Ele contou uma história triste, babá, falou sobre o gás hidrogênio, que é o H2, e falou sobre o NH3, que é a amônia, tá? E sobre o H2, ele falou sobre moléculas. A constante de moléculas é 6 vezes 10 a 23, tá ok? Por que ali a constante está 18? Porque quando eu balanceei a reação, eu tive que usar o 3 ali na frente do H2. Usando o 3 ali na frente do H2, significa que eu tenho 3 moléculas de H2.
Cada molécula de H2 vale 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tenho 3 moléculas de H2, eu vou ter 18 vezes 10 a 23. Mesma coisa ali no volume, ó. A constante do volume, o volume vai só para a substância gasosa, tá? Substância líquida e sólida não tem volume molar. E na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então veja o seguinte, a constante do volume molar é 22,4, só que ali na frente da amônia tem 2. Então significa que tenho 2 moléculas. Tendo 2 moléculas, eu vou ter que colocar o dobro ali, né? Aumentar o valor 2 vezes da constante. Tá? Então vai ficar 44,8. Outra coisa, alguém ali vai estar pedindo para ser calculado. Esse alguém vai colocar como X. Tá ok? E o número que foi fornecido no problema, tu vai colocar embaixo do lado do X. Então quando for montar a regra de 3, tu vai colocar em cima as constantes, embaixo o X e o valor do problema. Tá ok? Então estequiometrito, probabilidade enorme de cair lá no segundo dia de prova no PS2. Tá ok? Então saber os valores das constantes e ter bastante cuidado, tá? Que na grande maioria das vezes está aumentando sempre proporcional. Então, o que aumentar de um lado vai ter que aumentar igual do outro. Muito cuidado, tá? Então, se aumentar 10 vezes para um dos componentes da reação, vai aumentar 10 vezes para o outro. Se diminuir 5 vezes para um dos componentes da reação, vai diminuir 5 vezes para o outro, tá? Então, tem esse cuidado também, tá bom? As soluções pode cair da seguinte maneira, né? Então, solução é todo aquele composto que tem um solvente e um soluto. O que é o solvente e o que é o soluto? O solvente é aquele que dissolve, água, solvente universal, tá ok? O soluto é aquele que é dissolvido, tá bom? Pode ser qualquer tipo, sólido, líquido ou gasoso, tá? O solvente também pode ser qualquer tipo, sólido, líquido ou gasoso. Os principais, né? As principais soluções são feitas com um solvente líquido e com um soluto sólido, tá bom? E aí eu falo ali, ó, que tem uma proporção. A proporção entre o soluto e o solvente vai dizer para mim se a reação é saturada, se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada. O que é a solução saturada? É a solução normal, tá? Então, tu tem uma quantidade X lá de soluto que tu consegue dissolver uma quantidade X de solvente. Então vamos pensar no suco Tang, né? Eu sempre dou exemplo do suco Tang. Lá no pacotinho de suco Tang diz que tem 30 gramas, aquelas 30 gramas precisam ser dissolvidas em 1 litro de água. Tá? É a solução saturada, seria o suco tomável, né? Não dá para dizer que o suco fica bom, porque é impossível um suco de pacotinho ser bom, né? Não dá. A não ser os que suco, aqueles que com 5 gramas tu faz 10 mil litros de suco, né? E fica forte aí. Tá? Então, essa é uma solução saturada. Pegar 1 litro de água e dissolver naquele 1 litro de água 30 gramas de tangue. Agora, se eu pegar meio litro de água e colocar os mesmos 30 gramas, vai ficar forte. Se ficar forte, a solução vai ficar super saturada. Ou seja, vai sobrar suco lá no fundo do recipiente. A água não consegue dissolver todo aquele soluto, tá bom? Agora, se eu pegar os 30 gramas e colocar em 2 litros de água, o suco vai ficar fraco, tá? É muito solvente para pouco soluto. Então, saturada é a solução normal, insaturada é a solução fraca e supersaturada é a solução forte, tá ok? Isso, para mim saber, depende bastante da temperatura, tá? Aumentando a temperatura, eu vou estar aumentando a solubilidade dos solutos sólidos, tá bom? Aumento a temperatura, fica mais fácil de dissolver, né? Isso a gente pode ver em várias coisas do cotidiano, principalmente em casa. Você vai fazer um Nescau, por exemplo, o Nescau é muito, no inverno principalmente, né? É muito mais fácil dissolver o Nescau no leite quente do que no leite gelado. No leite gelado vai começar a formar umas bolinhas lá que não dissolvem, né? Tu bate com um martelo na marreta lá, não quebra aquilo lá. Tá? Outra coisa, os solutos gasosos, com o aumento da temperatura, eles tendem a diminuir a solubilidade. Exemplo disso, a Coca-Cola, o refrigerante, qualquer um, né? No inverno, o gás se dissolve melhor. No verão, ele se dissolve pior. Tá? Então, lá no inverno, tu pode pegar o refrigerante, jogar para cima, jogar no chão, chacoalhar, fazer o diabo que for. Quando tu abre, parece que não tem gás. No verão, tu pega o refrigerante com todo o cuidado do mundo, parece que está levando uma bomba embora, né? Larga em cima da mesa, quando vai abrir, derrama tudo, faz aquela lambuzeira, tá? Então, quando a temperatura está alta, o gás dissolve menos. Quando a temperatura está baixa, o gás dissolve mais, tá? O coeficiente de solubilidade, que é o CS e o KS ali. Oi, gato.
Hoje eu não vou casar, tá? Boa. Agora veio. Agora eu só quero barulho. Tá? Você é muito feio. O coeficiente de solubilidade, que é o CS ou o KS, é o que vai dizer para ti se a solução é saturada, supersaturada ou insaturada. Então, o coeficiente de solubilidade é quando a solução está saturada. Quantidade máxima de soluto que tu dissolve numa quantidade de solvente. Tá bom? Aquele gráfico ali está mostrando que com o aumento da temperatura, tu está aumentando a solubilidade do soluto. Tá? E a terceira ali, que é a C, com o aumento da solubilidade da temperatura, está diminuindo a solubilidade. Então eu posso quase que garantir que a letra C seria uma substância gasosa e que a A e a B seriam substâncias sólidas. Tá? Então a maioria dos sólidos aumenta a sua solubilidade. Os gasosos diminuem. Tá? E aí tem um cacete de fórmulas aí nas soluções, né? É fórmula que não termina mais. Qual é a principal para te ter em mente? Essa aqui, ó, que é a concentração molar, ou seja, tu tem que ter o número de mols e dividir pelo volume, tá? O número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Na grande maioria das vezes o problema não vai te dar o número de mols, porque tu vai ter que achar o número de mols. Como que tu acha o número de mols? Utilizando essa outra aqui, ó. Então essas duas fórmulas aqui tu tem que ter em mente. Concentração molar, precisa do mol e do volume, e para te achar o mol, caso o problema não dê ele para ti, tu vai pegar a massa do problema, que vai ser fornecido lá no exercício, e vai dividir pela massa molecular da substância em questão. Tá? Então se eu quero dissolver lá, quero achar a concentração molar do sal, numa solução aquosa de sal, e aí não me deu o número de mols do sal. Então ele vai ter dado uma massa X que foi dissolvida lá do sal, tu vai pegar aquela massa, vai colocar ela aqui no M1, aqui no Mzinho, e vai procurar na tabela periódica a massa molecular do sal de cozinha, do cloreto de sódio, tá? E aí vai dividir um pelo outro. Fazendo isso, tu encontra o número de mol, consequentemente tu pode achar depois a concentração molar. Outra que é muito cobrada é essa aqui, ó, diluição. Então tu tem uma concentração inicial, um volume inicial, e tu quer diminuir aquela concentração. Ou seja, tu tem uma substância que está com uma concentração muito alta, ela está forte, tá? A concentração inicial é alta, a concentração final é baixa. Tá? Então tu pega uma substância alta concentração, muito concentrada, forte, coloca a água nela e faz a concentração diminuir. Tá? Então ó, tu tem que ter claro que o CI é maior que o CF e que o VI é menor que o VF. Tá? Concentração inicial é maior do que a concentração final. O volume inicial é menor do que o volume final. Tá? Então essas duas fórmulas aqui, ó, concentração molar e diluição de soluções. Tá ok? Termoquímica. Isso aqui, se não cair em Santa Maria, aí os caras desistiram, né? Tá? Porque termoquímica acho que cai mais em Santa Maria do que cálculo estequiométrico. Então, e olhem se não é capaz de aparecer uma questão que envolvam os dois, termoquímica junto com cálculo estequiométrico. Tá? O que tu tem que saber da termoquímica? Que na termoquímica estuda as variações de energia, as variações de calor. Tá? Quem ganha e quem perde calor. Então a gente tem dois tipos de reações, exotérmicas e endotérmicas. Endotérmicas são aquelas que absorvem, por isso elas são positivas. O valor de absorção é positivo. E exotérmicas são aquelas que liberam, então, sinal negativo. Está perdendo energia negativa, está ganhando energia positiva. E tu tem os gráficos ali, ó. Opa! Na reação exotérmica, o reagente está em cima, ou seja, energia grande. O produto está embaixo, energia pequena, porque o reagente tinha energia, liberou para produzir o produto, tá? Então o reagente em cima, produto embaixo. Na endotérmica, o contrário, né? O reagente está embaixo, com pouca energia, absorve energia e forma o produto, tá? Então endotérmica positivo, porque absorveu, e exotérmica negativo, porque liberou, tá bom? E aí, tu vai ter o seguinte, 3 tipos de fórmulas para calcular a variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? Quantidade de energia que a reação absorveu ou liberou. A primeira é essa aqui, ó. Entalpia final menos a entalpia inicial. Tá? Então tu vai ter valores de entalpia nos reagentes e vai ter valores de entalpia nos produtos. Entalpia final é produto, entalpia inicial é reagente. Tá ok? Outra coisa que tu tem que ter claro: substância simples não apresenta valor de entalpia. Tá? Então O2, Al,
N2, H2, isso não vai apresentar valor. Se não apresenta valor, não vai ser fornecido no problema. Se não vai ser fornecido no problema, tu não vai querer botar um valor aleatório lá. Substância simples não tem valor de entalpia, tá? Não ganha nem perde, porque ela já existe na natureza sozinha. Outra coisa, aqui, ó. Quando uma reação no sentido de formação ela for endotérmica, no sentido de decomposição ela vai ser exo, e vice-versa. Então a formação da água, por exemplo, a água, para ela ser formada, é uma reação exotérmica. Quando eu for decompor a água, vai ser uma reação endotérmica. Então se num sentido ela é exo, em outro sentido ela é endotérmica. Então mudou o sentido da reação, mudou o sinal. Era positivo, virou negativo, tá? Outro tipo de fórmula que tu tem, a lei de Hess, serve para achar o mesmo valor da variação de entalpia, porém de maneira diferente, tá? Aqui tu não vai diminuir ninguém com ninguém, aqui tu vai somar. Então tu vai ter uma reação lá que ela pode ser feita de maneira direta ou de maneira indireta, tá? Lá na variação de entalpia normal, que foi a primeira fórmula, ela vai ser processada numa etapa só, num único sentido. Na lei de Hess, ela vai ser processada em várias etapas. Então podem ter 2 etapas, 3, 4, 5, 6. E aí tu vai pegar o valor de cada uma dessas etapas e vai fazer o quê? Somar todos eles. Somando todos eles, tu vai chegar no resultado final, que seria o mesmo se você tivesse feito ela pela reação direta. Então olha aqui, ó. Mostra um exemplo do O2 ali, ó, processo direto, tá? E aqui por etapas. A quantidade de calor que é liberada ou absorvida na reação direta ou na reação por etapas é a mesma, tá? É a mesma, não vai mudar nada. E aí você precisa saber disso aqui, ó, que as equações elas podem ser somadas, então tu vai poder somar o valor de cada uma delas. Se você precisar inverter alguma das reações, vai ter que inverter o sinal. Então se ela era positiva, ela vai virar negativa, se ela era negativa, vai virar positiva. E por último aqui, se você precisar multiplicar ou dividir qualquer uma das moléculas que tenha lá, toda a reação vai ser multiplicada ou dividida, tá? Então você pode inverter, você pode somar e você pode multiplicar ou dividir. Fazendo tudo isso aí, você vai ajustar as reações intermediárias de acordo com a reação direta, tá? E aí soma todos os valores e tchau, né? Tchubilu. Outro tipo de fórmula é esse aí, energia de ligação. A energia de ligação significa o seguinte, que quando tu está formando, tu está quebrando as moléculas dos reagentes, tu está absorvendo uma quantidade X de energia. Quando tu está liberando essa energia, significa que está produzindo o produto. Então a energia de ligação, o reagente absorve, o produto libera. Se o reagente absorve, o sinal dele na reação é positivo. Se o produto libera, o sinal dele na reação é negativo, tá? Então a energia de ligação, quem está no reagente tem sinal positivo, quem está no produto tem sinal negativo, tá bom? Outra coisa, para te calcular a variação da entalpia, que vai ser igual o valor da lei de Hess ou da entalpia normal, tu precisa daquela fórmula ali, ó. Energia da quebra mais energia da formação. Quem é a quebra? O reagente. Quem é a formação? O produto, tá ok? Então, cuidado. Na energia de ligação, tu não vai ter sinal nos valores. Por que tu não tem sinal nos valores? Porque vai depender se o valor está no reagente ou se o valor está no produto. Se o valor está no reagente, significa que aquele sinal vai ter que ser positivo. Se o valor está no produto, significa que aquele sinal vai ter que ser negativo, tá bom? E aí tu vai pegar a quebra, que é o reagente, e vai somar com a formação que é o produto. Então as 3 fórmulas que existem na termoquímica servem para encontrar o mesmo resultado, porém com valores, com reações diferentes, tá ok? Então termoquímica é um negócio que vai cair com certeza Santa Maria, tá bom? Outra coisa que cai bastante é isso aí, ó, cinética química. O que é a cinética química? A cinética química explica a termoquímica. A cinética química, ela estuda sobre o movimento, a energia que tem no movimento da quebra das moléculas, tá ok? Então para ter uma quebra de moléculas precisa ter o quê? Precisa ter energia, tá? O sinal precisa ser positivo, tem que absorver, ganhar uma quantidade X de energia para poder quebrar. E aí vai ter uns fatores aqui, ó. Tá? Para que exista a quebra das moléculas, precisam ter colisões. Tá? Essas moléculas precisam colidir. Se essas moléculas colidirem ali, ó,
com frequência, energia e orientação, tá? Bater no lugar certo, baterem várias vezes com uma quantidade de energia suficiente, elas vão ter uma colisão efetiva. O que é colisão efetiva? É quando quebra as moléculas, tá ok? Para que essa colisão seja mais rápida, eu tenho esses fatores ali, ó. Toda vez que eu aumentar algum desses fatores aqui, ó, concentração de reagente, superfície de contato, temperatura e pressão, eu aumento a velocidade, tá? Então eu aumentei a temperatura, as moléculas se agitam mais, se colidem mais, a probabilidade de quebra é maior. Aumentei a pressão, as moléculas ficam com menor espaço, se batem mais, consequentemente é maior o número de quebras, aumenta a velocidade, tá ok? Então todos aqueles fatores ali, se eu aumentar eles, vai aumentar a velocidade. Se eu diminuir, vai diminuir a velocidade. Aquele último ali, que é o catalisador, ele não faz parte da reação. O catalisador, ele só está ali para fazer o quê? Acelerar o processo da reação. Então o catalisador acelera o processo. Um exemplo de catalisador, o etanol. É bem mais fácil pegar fogo lá na lareira ou na churrasqueira, na hora que vai fazer, no inverno vai fazer um fogo ou vai assar um churrasco, colocando álcool, do que fazendo com o carvão puro. Ok? Então significa que o álcool é um catalisador, ele acelera o processo, faz com que o fogo pegue mais rápido. Tá? Então o catalisador serve para acelerar o processo, ele não participa da reação. Ok? Aqui na colisão efetiva e tal, depende de dois fatores: energia de ativação e complexo ativado. O que é energia de ativação?